A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula. A nossa pré-aula desta feita vai ser da lição 2, a ser ministrada no dia 11 de abril de 2021, cujo título é O Propósito dos Dons Espirituais. Então fique comigo aí até o final deste vídeo, não vai ser extenso, não é totalidade da lição, é apenas um apanhado geral que nós trazemos aqui para discutirmos um pouquinho aí sobre a lição. Então, envie o link desse vídeo para quem não está conectado. Estaremos orando, estaremos assim meditando um pouquinho na palavra de Deus. Bem, inicialmente eu quero dizer, como eu sempre falo nos vídeos, que esta aula aqui, essa pré-aula, não substitui a aula na sua classe, na sua igreja, na sua turma, lá na sua classe. Porque na igreja, ali na sua classe, na sua turma, está o ambiente favorável à aprendizagem. Você vai ter o seu professor, seus colegas de classe, vai poder fazer perguntas, vai levantar discussões, e tudo isso aí contribui para o aprendizado, tá? Então, não deixe de ir para a sua igreja, para a sua classe, tá? Isso aqui é apenas um apanhado geral. Amém? Senhor Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor e nesse momento vamos dar início a esta aula. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nesse momento, irmãos, vamos... vou botar logo aqui os slides, deixa eu ver aqui. Pronto, está aí, né? Deixa eu só botar o slide para funcionar. Como eu sempre digo, irmãos, essa aula aqui é uma gravação, né? Não é ao vivo, mas eu não faço a edição do vídeo. Então, se sair algum erro, se ficar alguma coisa, vai do jeito que está aqui, tá? Eu não faço edição, tá bom? Então, vamos lá. Missões Bíblicas, segundo trimestre de 2021, né? Dons espirituais e ministeriais. A lição de hoje, o propósito dos dons espirituais. Vamos lá para os objetivos. Após esta aula, o aluno deverá estar apto a conscientizar-se de que os dons espirituais não são para elitizar o crente, compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, após cada tópico, o aluno vai ter que compreender isso aí, né? Conscientizar-se aí dos dons espirituais. Não é para elitizar os crentes no primeiro tópico. No segundo tópico, o professor tem que levar o aluno a compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e também os outros. E no terceiro tópico, o aluno vai ter que saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então vamos para o texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Sobejar significa ter em grande quantidade, ter em demasia, procurar bastante, né? Se encher dos dons espirituais. Para quê? Para a edificação da igreja. Volto lá em um dos objetivos. Não é para elitizar, mas para edificação da igreja. A verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, os dons, a gente está falando dos propósitos, né? Fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, não é para fins particulares. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, 8 a 11, e também 1 Coríntios 13, 1 e 2. Não vou ler fazer a leitura, você pode fazer na sua classe aí. O ponto central, os dons são para edificação do corpo de Cristo. Introdução. Nessa lição, né, a gente vai estudar aí sobre a questão dos propósitos dos dons, como diz o tema da lição. E a gente sabe que os dons do Espírito Santo são recursos assim, necessários do Pai para os seus filhos. São imprescindíveis do Pai para os seus filhos. E cujo propósito é fazer o quê? Edificar e unir a igreja e fortalecer a igreja como um todo. Então, esses são os propósitos. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. Logo no primeiro tópico, que fala sobre
os dons não são para elitizar o crente. O comentarista começa falando sobre a igreja coríntia, né? Essa igreja se localizava em Coríntio, né? Uma cidade comercial e próxima do mar. E por ser próxima do mar, era uma das mais importantes, do Império Romano, tá? Faltou ali a palavrinha das, né? Uma das mais importantes do Império Romano. Então, a igreja estava localizada numa cidade comercial, tinha portos e tudo mais, e era uma das mais importantes do Império. E também o Corinto era uma cidade rica, mas também tinha muita idolatria, tá? Era marcada pelo culto idolátrico, né? E como nós falamos na lição anterior, por causa disso, muitas manifestações ditas do Espírito Santo que acontecia em Corinto era semelhante às manifestações que aconteciam na vida pregressa desses irmãos de Corinto, na vida anterior desses irmãos de Corinto, que vieram da idolatria, vieram do paganismo, e as manifestações ditas do Espírito Santo que acontecia em Corinto eram muito semelhantes ao que acontecia quando eles estavam no paganismo. E a mesma coisa também acontece nos dias atuais, como eu já falei na aula anterior. Muitas manifestações do Espírito Santo, né, que é dita como se fosse do Espírito Santo, são muito parecidas com o que acontece em outros locais, né? Então, a igreja de Corinto, ela estava numa cidade rica, mas também era cheia de idolatria. Então, os irmãos da igreja de Corinto, eles saíram do paganismo, da idolatria, para o cristianismo. Então, o apóstolo Paulo tinha que ensiná-los, doutriná-los, né, a respeito de muita coisa. Continuando ainda, Paulo visitou essa igreja na ocasião da sua segunda viagem missionária. E quando ele escreveu a sua carta a esta igreja, ele tratou sobre os dons espirituais, tá? Ele chegou a dizer, né, nesta igreja, para esta igreja, que não faltava dom nenhum nesta igreja. Então ele esteve nessa igreja, ensinou essa igreja, doutrinou essa igreja por ocasião da primeira viagem missionária, né? Então ele conhecia essa igreja, ele conhecia os irmãos ali, e por conhecer esses irmãos ele até afirmou que não faltava dom nenhum a esta igreja, né? Agora o segundo subtópico do primeiro tópico, os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Que serviço era esse? A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Então, os dons do Espírito concedidos à igreja de Corinto, tinha esse objetivo, tinha esse propósito: prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, que era o quê? A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. E até hoje é assim. Os dons do Espírito são dados à igreja, são concedidos a nós, para que nós possamos proclamar a sua palavra, para que nós possamos cumprir a grande comissão, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus. Mas naquela igreja, né, além deles não usarem corretamente os dons, eles tinham em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual, etc. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele começa a resolver algumas questões de divisão, a questão de inveja, imoralidade sexual. Até tinha na igreja de Corinto um homem que estava mantendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Então, e a igreja não falava nada, como se aquilo fosse a coisa mais normal possível. E era uma igreja cheia de dons. E como pode uma igreja, evidentemente cristã, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo divide os crentes, na verdade, as pessoas da igreja ali, né, os homens, na verdade, desculpe, ele divide os homens em três, né? Ele fala sobre os carnais, os espirituais e o homem natural, né, os naturais, né? Os carnais, os espirituais são os crentes, tá bom? Não se assustem. E o homem natural é aquele que ainda não serve ao Senhor, aquele que não se diz servo de Deus. Esse é considerado o homem natural. O carnal é aquele crente que ainda se deixa levar pelos desejos da carne, que ainda conserva em sua vida alguns ímpetos da carne, alguns ímpetos da velha vida,
alguns ímpetos do velho homem. Esses são os carnais. E o apóstolo Paulo chamou os irmãos da igreja de Corinto de carnais, né, e de imaturos. Então, quando a pessoa começa a crescer, a ter uma maturidade espiritual, as coisas da carne ficam para trás. Ele já não carrega na sua vida aquele desejo de divisão, aquele desejo de aparecer, aquela inveja. A imoralidade sexual fica para trás, porque agora ele tem uma nova vida, ele já experimentou o poder de Deus, a salvação de Deus, ele experimentou o novo nascimento. E nós não podemos ser carnais, não podemos continuarmos carnais, nós temos que ser os crentes espirituais, não é verdade? Porque nós conhecemos a verdade do Evangelho e nós precisamos amadurecer a nossa vida cristã, precisamos abandonar as coisas de menino e prosseguir cada vez mais, né, melhorando, deixando o Espírito Santo, que começou a boa obra em nós, e aperfeiçoando até aquele grande dia. Então o apóstolo Paulo chama os crentes dali de Corinto de carnais, né? Ainda no segundo subtópico, com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então, ali tem muita revelação, tem isso e aquilo. Isso aí não é indicativo de seriedade, que é indicativo que aquilo ali é uma coisa séria, que é espiritual ou que é santo. Uma igreja onde predominam a inveja, a contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Então, se tem inveja predominando, se tem contenda, se tem dissensões, essa igreja aí não é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo a chamou de carnal, embora ele havia dito que nesta igreja havia todos os dons estavam ali, né? Então, mesmo sendo carnal, né? E o último subtópico desse tópico: dom não é sinal de superioridade espiritual. Tem gente que pensa que é, né? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Tá vendo? Deus revelou para ele. Tá vendo? Ele viu as línguas estranhas. Ele tem o dom e tal. E como se ele fosse superior aos outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Não é para o nosso merecimento, é pela graça divina. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, né? Mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então nós recebemos os dons não é porque somos importantes, porque somos melhores, porque somos santos, não. É tudo pela graça de Deus, porque nenhum de nós somos merecedores de termos em nós nada do Espírito Santo, mas pela graça de Deus. O Senhor nos concede o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo e nos concede os dons do Espírito para serem usados para a edificação e fortalecimento da igreja. Encerramos aí o subtópico, ainda não, tem mais um pouquinho ali. Dom nacional, tá, continuando. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas, de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Não, olha só, ele é muito espiritual. Não, os dons não trazem essa garantia. Muitos me dirão naquele dia, olha o que diz a palavra: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a pessoa pode operar maravilhas, pode profetizar, expulsar demônio, fazer maravilhas, mas muitas não são conhecidas do Senhor. Porque dom não é sinal de superioridade espiritual, nem é garantia de espiritualidade genuína. Não é garantia disso. E naquele dia, muitos não serão conhecidos pelo Senhor. E eu costumo dizer que nós temos que ser conhecidos no céu, né, por Deus. Temos que ser conhecidos aqui na terra, né, pelos demônios. E nós temos que ser conhecidos também pelos homens também. Temos que ser conhecidos, né? A gente sabe, por exemplo, que os filhos de Cefa, lembra? Que eles foram expulsar um demônio, saem em nome de Jesus que Paulo prega.
Aí o demônio olhou para ele e falou: Paulo, a gente sabe quem é, Jesus também. E quem são vocês? E partiu para cima deles para destruir eles, isso aí, tiveram que sair correndo e foram com a roupa rasgada e tudo para casa. Porque os demônios não conheciam. Então os demônios, quando olharem para nós, tem que ver em nós realmente pessoas espirituais e filhos do Deus Altíssimo. Da mesma forma, os seres humanos, quando olharem para nós, tem que ser como aquela mulher de Sunem, a Sunamita olhou para Eliseu: ó, esse homem que passa aqui por nós é o servo do Senhor. Nós temos que ser conhecidos pelos seres humanos também. E no céu, nós temos que ser conhecidos ainda mais. Deus tem que olhar para a gente e nos conhecer. O que nós fizemos aqui, pelo poder do Espírito Santo, tem que estar sendo garantido ou abalizado pelo céu, por Deus. Então nós sabemos que dom não é sinal, não é garantia de espiritualidade genuína. E encerrando o tópico 1, os dons do Espírito são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Não, vem cá, ó, você que tem um dom fica aqui, você que não tem um dom fica lá, você não sou melhor do que o outro. Quem não é batizado com o Espírito Santo? E você não sou nada. Não, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina e não devem ser usados para elitizar o crente. Mas agora todos nós precisamos pedir e buscar os dons espirituais. O segundo subtópico, o segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. Então, esse é um dos propósitos dos dons, né? Edificando-se a si mesmo. Sobre as línguas estranhas, o apóstolo Paulo chega a dizer que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, quem fala língua estranha. Então o apóstolo estimulava os crentes a fazerem isso, a sua devoção particular a Deus através de oração em línguas, que é concedida pelo Espírito. E qual seria o objetivo disso? De orar em línguas estranhas? É a edificação de si mesmo, edificar a si mesmo, né? E isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Não, ele não proibia. Mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então ninguém está proibido de falar publicamente. Mas a gente vê uma preocupação do apóstolo Paulo, a gente vai ver mais adiante, das pessoas ficarem só falando em línguas estranhas. Então, como seria a pessoa, como é a pessoa pegar um microfone e ficar só falando línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas? Tem alguém sendo edificado? A igreja está sendo edificada? Não. O ouvinte, não crente, está sendo edificado? Não. Quem está sendo edificado é a própria pessoa. Então, o falar em línguas estranhas edifica a própria pessoa. A pessoa que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Tá? Isso está escrito na palavra. Agora, outro objetivo, propósito dos dons é edificar os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então, se não há preocupação com o outro irmão, isso aí está errado. Porque a razão dos dons é justamente essa: você edificar a vida do outro irmão em Cristo. A realização dos dons ou a manifestação dos dons não é para envergonhar ninguém, não é para quem está usando o dom ser uma pessoa superior, não é nada disso. É única e exclusivamente para edificar o outro irmão. E em lugar de buscarmos prosperidade material, em que é o que é mais propagado agora na televisão, nos programas evangélicos, entre aspas, né? O que é mais propagado agora atualmente é a questão da prosperidade. Então a gente vê, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa de praia, a sua dívida no banco vai desaparecer, né? E as pessoas vão pedindo como se pudessem barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, né? A gente você vem aqui, doa 50 e Deus vai te dar 500, doa 1.000 e Deus vai te dar 10.000 e tal. Não, a gente não tem que barganhar com Deus, sabe, dando dinheiro, usando dinheiro em troca de bênçãos. Nós temos que buscar os dons espirituais.
Não estou dizendo que você não deva contribuir, não é isso. Que não deva ofertar. Sim, nós vamos ofertar. E há promessa na Bíblia para quem oferta, para quem faz as suas contribuições, tem promessa na Bíblia para a vida dessa pessoa. Então a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem que fazer o quê? Buscar os dons espirituais para que a gente possa edificar não somente a nós mesmos, mas também edificar os outros. Isso aí é importante. Prosseguindo, edificando até o não crente. Embora o apóstolo do gentil estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isso é, edificar a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Porque quem profetiza, profetiza na língua dos ouvintes. Não é assim? Aí, assim a pessoa que está ouvindo, a pessoa vai sendo edificada. E não pensem, os irmãos, que a profecia é só aquela profecia que o profeta chega, bate o pé no chão e fala: eis quem vos digo. Não. Muitas vezes a profecia está sendo falada quando a palavra está sendo pregada. Então, se a pessoa vai pregar a palavra de Deus, está profetizando. E ela não vai profetizar falando somente em línguas estranhas, porque ela vai estar edificando a si mesma e aquelas pessoas que estão ali ouvindo não serão edificadas. No comentário da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Então, assim mesmo, né? Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Então, se tem pessoas estão ali na igreja, a igreja está presente, as pessoas estão ali no templo, todos que estão ali no templo têm que ser edificados. Eles têm que sair do templo diferente, modificados, edificados. E por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho sem em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Então, se todo mundo ficar falando línguas estranhas, a pessoa vai estar ali, o não crente vai estar ali, vai sair dali escandalizado, ele não vai entender nada, ninguém falou nada para ele, ele vai sair dali sem ter uma palavra, uma mensagem gravada, fixada na sua mente. Por quê? Foi só línguas estranhas. Então, é preciso que termos em mente que os dons é para edificar a nós mesmos, mas também, e principalmente, quando ele é manifesto em nossas vidas, os dons servem para edificar outras pessoas. E o resumo aí é a síntese do tópico 2, os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Vamos para o último tópico, como eu falei, não é demorada a lição, é só um apanhado geral. Os dons na igreja, né? Edificar todo o corpo de Cristo. O terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro subtópico, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. No capítulo 12 e o 14. Para falar. E entre o 12 e o 14 está o 13, que fala sobre o amor, como está escrito falando na lição anterior. Entre o 12 e o 14 está o amor. Isso mostra que o amor é importante, né? Para falar a respeito do dom na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Né? E Thomas Rover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, ele diz o seguinte: os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Então, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Então, sem amor, como o apóstolo Paulo escreveu lá no capítulo 13, ele fala que sem amor seríamos como um metal, um sino que soa, um metal qualquer fazendo barulho. Então, o amor ele é essencial na utilização dos dons espirituais na igreja, né? Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Então, não tendo amor, não tem edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. E, sabe, sem amor, a pessoa acha que o dom é para ela, que é para sua, para elitizar a sua própria vida, sabe, a pessoa fica achando que o dom é para ele ser o tal, não, eu tenho o dom, né, para sua promoção pessoal.
Tá? E não é assim, esses são egoístas quem pensam isso, né? O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Então, sem amor, não adianta nada, tá? Sem amor, a pessoa vai dizer a verdade da palavra, né? E vai falar assim, não, eu falo a verdade, dou a quem doer. Não, não é assim, né? Eu vou falar a verdade, né? Você pode, tem diversas formas de você falar a verdade. Você tem que sempre falar a verdade. Não tem jeito, você tem que falar a verdade. A verdade da palavra você tem que falar. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, nos dá condições de falar a palavra, a verdade para uma pessoa. E ao invés da pessoa sair dali com raiva da gente, sair dali entristecida conosco, não, ela vai cair em prantos e o Espírito Santo vai mudar aquela vida. Então, precisamos ter amor, ter compaixão pelas almas, porque senão não vale a pena. O dom não é para isso, não é para falar e usar sem amor. O segundo subtópico, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Então, além de termos ali a base, né, que vamos falar aí, tem os arquitetos aí do corpo de Cristo. Deus levanta homens para que edificar espiritual e moralmente a igreja, né? E edificar a igreja na doutrina. Então Deus levanta as pessoas para isso, né? A igreja é difícil. Está escrito em 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios arquitetos, não é verdade? A igreja é o edifício, e os ministros de Deus, aqueles que trabalham na igreja, aqueles que ministram a palavra, eles são sábios arquitetos. E o fundamento já foi colocado pelos apóstolos. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Ele é o fundamento dos apóstolos. Esse fundamento foi colocado pelos apóstolos. E nós, ministros de Deus, pastores, dirigentes de congregação, nós somos ministros de Deus. E a igreja é o edifício no qual a gente está ali trabalhando, né? Mas os ministros, aí o comentarista nos alerta que nós temos que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, né? Pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, tá? Em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então, o fundamento é Cristo. O fundamento não pode ser uma outra pessoa. Um fundamento não pode ser uma revelação particular de um livro que eu escrevi. Não, o fundamento é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, é sobre ele que a igreja tem que ser edificada. É sobre ele que a igreja tem que ser estruturada, é em Jesus Cristo. E os sábios arquitetos, que são os ministros, têm que se preocupar com isso. Não se desviar da verdade, permanecer naquilo que aprendeu, ser fiéis, manter a fidelidade. O Senhor chamou, pegou o ministro, deu o ministro para a igreja, como falamos na aula anterior. Ele pegou e Deus deu a uns para apóstolos, uns para isso, Deus que deu para a igreja. Então, se Deus te deu para a igreja, seja fiel. Você pertence à igreja, e a igreja pertence ao Senhor Jesus. A minha igreja, ele disse. E às vezes a pessoa se esquece daquilo que aprendeu e passa, depois que é colocado para dirigir uma igreja ou para trabalhar na igreja, da forma que for, parece que ele se esquece de tudo que aprendeu e quer tomar tudo para ele. Por isso acontece por aí as rebeliões, pessoa pegando igreja, pessoa separando igreja, causando divisão, porque a pessoa quer colocar outro fundamento, acha que é dele, é sobre ele, é tudo por causa dele. E muitas pessoas, quando começam a alcançar o sucesso ministerial, né, ele acha que é ele, os holofotes têm que estar nele. Aí ele se esquece do pastor presidente, se esquece de quem o colocou, se esquece da igreja, aí começa a querer, a crescer e a querer, ao invés de cuidar da igreja, ao invés de servir a igreja, quer que a igreja venha servi-lo, né? Quer só tirar a lã das ovelhas e não dá nada para a ovelha. Então nós sabemos que os ministros são arquitetos do corpo de Cristo, mas o fundamento é Cristo. E o último subtópico, despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão.
o despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Então, o apóstolo Pedro, ele nos comparou com essa figura do despenseiro, com o despenseiro, ele era um servo, tá? Ele adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse, e ele tinha a responsabilidade de alimentar a família ali do dono da casa. Da mesma forma, nós, a palavra, o apóstolo Paulo diz que nós somos despenseiros, ou seja, nós temos que nos esforçar para termos alimento, né? Temos que nos esforçar para entregar o alimento genuíno, não falsificado, para que a igreja, a família de Deus, seja alimentada e venha crescer, né? E venha crescer a cada dia. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor, para promover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Então o apóstolo vai nos dizer o seguinte, cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Administre o dom como o recebeu, como bons despenseiros, não um despenseiro qualquer, não um despenseiro meia sola, como dizem por aí, não, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, não fale nada de si. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então nós sabemos que nós somos despenseiros de Deus e temos que as palavras que a gente falar, tudo que a gente vier a fazer, tem que ser tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória pessoal, não é para a nossa promoção pessoal, é tudo para o reino de Deus, é tudo para Deus. E tudo que a gente fizer, nós temos que apontar para o Todo-Poderoso, apontarmos para Deus. E a síntese do tópico 3, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, tá bom? Continuando, conclusão, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir. Que missão é essa? Proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. E nós estamos vivendo um mundo que está cada vez mais descrente de Deus e cada vez mais hostil às verdades do Evangelho. E quando você fala as verdades do Evangelho, as pessoas não querem mais ouvir. E tem alguns já dizendo que a Bíblia, né? Eu tenho até um vídeo que um rapaz fala que isso aqui são assuntos arcaicos. E já até vimos uma pessoa aí falando que a Bíblia precisa ser modernizada, né? Então o mundo está se tornando hostil às verdades de Cristo e cada vez mais distante de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Como vamos entrar com a palavra nesse mundo hostil? Como vamos entrar com a palavra nesse mundo que já está descrente de Deus? Nós precisamos do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal. Nós temos aí um arsenal grande de batalha, que são os dons espirituais, à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da missão, de sua missão na Terra. Então nós precisamos nos apropriar dos dons espirituais. Temos em nossas vidas os dons espirituais para que possamos sair para a guerra, para que possamos guerrear mesmo, levar a palavra do Senhor a este mundo hostil, né? Continuando, como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas, porque não é exclusivo, não é algo particular, não é meu, é de Deus. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Não, nós fomos chamados para servir a igreja do Senhor. Então não é para alguém, eu orei aqui, alguém foi curado, a pessoa volta no dia seguinte aqui, eu quero te dar um carro de presente. Não, eu vou aceitar esse carro? Não, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar um pagamento por algo que foi Deus que fez, através de mim, mas foi Deus que fez. Você está me entendendo? Agora, se a pessoa já quer, não, quero dar uma oferta para a igreja, aí a gente não vai negar. Ah, não, quero botar isso aqui para a igreja. Tudo bem, mas os dons não são para uso, para meu proveito próprio. Não, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você prega, meus irmãos, e o público gosta, se os irmãos gostam, ai que bênção! Continua pregando, continua fazendo a obra do Senhor, mas sabe que a glória é para Ele.
né? E eu gosto de ver pessoas que pregam bem, e quando os irmãos gostam, né? Tem até irmãos aí que eu falo, puxa vida, meu irmão, você é mesmo, os irmãos gostam de você, gostam de te ouvir pregar, né? Tem um irmão na igreja mesmo que eu falo isso para ele, ó, os irmãos gostam de te ouvir pregar, é unanimidade, nunca vi ninguém falando nada, porque os irmãos gostam. Então essa pessoa eu vou colocar para pregar, mas esse irmão já tem que estar consciente de que a glória não é dele, a glória é de quem? A glória é de Deus. Os dons não são para serem usados para o nosso proveito próprio, mas sim para a edificação da igreja de Deus. Então, como diz o título da nossa missão, o propósito dos dons espirituais. Então a gente sabe que é isso, né? É edificar a igreja de Deus. E nós somos apenas despenseiros. Os dons vêm sobre as nossas vidas, mas a gente sabe que a gente trabalha para Deus. E precisamos desse poder para levar a palavra do Evangelho a esse mundo tão hostil. Amém, meus irmãos? Esta é a nossa lição. Nossa lição vai versar sobre isso. E você lá com seu aluno, você vai estar falando este assunto lá com seu aluno, tá bom? E espero em Deus que estas palavras aqui possam, de alguma forma, te ajudar na ministração da sua aula, tá bom? E que Deus possa estar abençoando as vossas vidas. Deus, dou-te graça por esta aula e pedimos ao Senhor que estas palavras aqui ditas possam, Pai amado, cumprir o efeito necessário, Deus, e na vida de cada um. Pai, continue nos dando a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe.